Irmãos, hoje irei falar com o tema A Carreira da Fé. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 a 8. Vamos fazer a leitura. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 a 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Vamos fazer uma oração. Pai nosso que estás nos céus, agradecemos todas as tuas bênçãos, teus cuidados para conosco. Peço, ó Pai, que o Senhor abençoe todos os teus servos, pastores, missionários e todos os teus discípulos, ó Pai, que professam a sua fé em Jesus Cristo. Abençoa-nos com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Se você ler o verso 6, o apóstolo Paulo, ele está se despedindo, porque ele bem sabia que estava chegando a hora da sua partida, da sua morte. Paulo faz aqui uma avaliação resumida de sua vida como servo de Cristo e ministro do Evangelho. Iniciar, irmãos, a carreira cristã não é tão difícil. Nesse momento, nós estamos cheios de vigor, força, coragem, ânimo. Mas iniciar a carreira pastoral é para poucos. Em 1 Timóteo 3, capítulo 3, verso 1, o apóstolo diz: se alguém aspira o pastorado, excelente obra deseja. Alguém aspira? Excelente obra ele está desejando. Fiel a esta palavra, se alguém aspira o episcopado, excelente obra deseja. E ele depois faz uma série de recomendações que é necessário para o pastor fazer. Então, é uma carreira que é para poucos. Muitos começam, mas poucos concluem. Eu não vou entrar nos detalhes da carreira pastoral, mas eu estou falando da carreira da fé. Portanto, não irei abordar esse assunto aqui. Então, muitos começam, mas poucos concluem. Porque precisamos de uma coisa fundamental: andar nas pisadas de Jesus Cristo. Deus não diz na sua palavra que as recompensas são para quem termina em primeiro lugar, segundo ou terceiro lugar, mas para quem termina, para quem conclui a carreira. Nesta noite quero falar de 3 coisas que são necessárias para concluir a carreira da fé. Primeiro, precisa de propósito. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 26, o apóstolo diz: pois assim corro, não como indeciso, assim luto, não como atendo no ar. A carreira cristã, você tem que saber exatamente do alvo. Não deve correr
como indeciso. Que direção eu vou? Para a direita, para a esquerda, para frente, para o lado? Você deve ter essas coisas bem definidas. E ele diz, luto não como batendo no ar, como um lutador de boxe que dá socos no inimigo imaginário. Nosso adversário, ele é real. Ele vem para roubar, matar e destruir. E não podemos lutar como batendo no ar, imaginando, mas ter a convicção que ele é real. E os seus golpes são para abater o homem de Deus. Para Paulo, foi mais do que o ministério, foi mais do que uma batalha feroz, foi uma carreira que exigiu todo o seu entusiasmo de um espírito fervoroso e consagrado. Vá até Atos capítulo 20, Atos capítulo 20, verso 24. Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Para Paulo, ele não tinha mais nada como precioso a não ser a carreira do ministério. Era algo primordial em sua vida. Paulo era um homem experimentado. Filipenses capítulo 4, versos 12 a 13 e 2 Coríntios capítulo 11, versos 25 a 28. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versos 12 a 13. Sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora vá até a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 25 a 28. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha raça, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Paulo era um homem experimentado não apenas nas pregações, nos ensinos e nas exortações e aconselhamento. Ele era experimentado em todas as áreas do ministério. Como ele mesmo disse, nas batalhas e nas lutas para pregar o evangelho, nas viagens missionárias e perigos e riscos, até mesmo entre falsos irmãos. A carreira da fé precisa de propósito. Não podemos entrar na carreira da fé apenas por ser algo bonito, legal. Não entregamos nossa vida a Cristo apenas para participar de um grupo social, para quebrar a rotina. Nós ingressamos no ministério do Senhor Jesus Cristo com o propósito de testemunhar de Jesus.
Não porque é bacana ler a Bíblia, porque tem aconselhamentos e instruções extraordinários. O Evangelho vai além dessas coisas. O Evangelho do nosso Salvador Jesus Cristo, ele mesmo disse em Atos capítulo 1, verso 8, que somos chamados para testemunhar da nossa fé nele, em qualquer lugar, em tempo e fora de tempo, muito mais agora, nessa época dessa epidemia. Quanto nos falta as oportunidades que tivemos. Agora cada servo do Senhor, mais do que nunca, deve testemunhar da sua fé. Existe uma tradução para testemunha. Ela quer dizer mártir, pessoa que sofre por sustentar a própria crença. Mártir. Uma pessoa que sofre por causa da sua crença, da sua firmeza doutrinária. João Batista, ele disse, importa que ele cresça e que eu diminua. João capítulo 3, verso 30. É necessário, irmãos, que tenhamos essa visão, que Cristo cresça cada vez mais em nós e que nós diminuamos para que Cristo seja exaltado em nossas vidas. Paulo disse, a coroa da justiça me aguarda, verso 8. Essa deve ser a visão de cada servo do Senhor. O prêmio é na glória, o louvor é na glória, não é aqui. O aplauso dos homens é passageiro. Devemos confiar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma carreira de tamanha envergadura não pode haver indecisão. Temos que ter propósito. E o apóstolo diz em 1 aos Coríntios 9, 26, corro não como indeciso. O irmão, a irmã, como servo do Senhor, não pode ter indecisão na sua vida cristã. Não é o que você faz, não é o que acham, é aquilo que temos que fazer. Testemunhar de Jesus, está pronto para servir a obra do Senhor, está pronto para testemunhar de Cristo, está pronto para ir onde Ele enviar. Não ficar com tolices dentro da igreja. Segunda coisa, para concluir a carreira da fé, paciência. Hebreus capítulo 12, verso 1, diz, portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Paulo aqui faz uma menção de Hebreus capítulo 11. Ele tem ali a galeria dos heróis da fé. Ele disse, olha, o testemunho desses amados irmãos, esse grande testemunho, deve falar muito em nossas vidas. Não podemos ficar aquém deles. E devemos ter cuidado com as coisas que embaraçam a nossa vida. E o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Paciência significa qualidade de quem suporta problemas ou incômodos
sem queixas nem revolta. Qualidade de quem espera com calma o que está demorando. Esperar com paciência. Esperar sofrendo, sem se queixar. O ministério não se constrói em um ano. O ministério não se constrói em um mês. Assim como uma amizade não se constrói em uma semana. Uma vida cristã, ela não se constrói em dias nem meses. É a vida diária, o andar com Deus. Grandes homens de Deus não se constroem em um dia apenas. Grandes mulheres de Deus não se constroem em um dia, nem uma semana. O salmista Davi diz, no Salmo 40, versos 1 a 4, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei sofrendo, sem me queixar. E no Salmo 125, verso 1 diz, os que confiam no Senhor são como um monte que não se prostram diante das tempestades, mas permanecem para sempre. Sabe, irmãos, esperar com paciência no Senhor, sem se queixar, sem reclamar, poucos têm feito isso. Poucos servos do Senhor. Qualquer infortúnio é motivo de lamúria, de reclamação e de queixa contra Deus. Terceira coisa, para concluir a carreira da fé, tem um preço para pagar. Filipenses 3,14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A palavra vocação é um termo derivado do verbo do latim vocare, que significa chamar. Prossigo o alvo para o prêmio da soberana chamada ou chamado de Deus em Cristo Jesus. Quando Cristo nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, fomos escritos no seu exército, prontos para pagar um preço, prontos para testemunhar de Cristo e saber que existe toda uma batalha, toda uma luta, e o inimigo é real, a carreira é real. Meu irmão, minha irmã, um prêmio não se recebe antes de se concluir a carreira. Em 2 Timóteo 4,8 diz o apóstolo, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Um prêmio temos para receber do Senhor, como diz aqui o apóstolo Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Como eu disse no início, o prêmio não é para quem chega em primeiro, segundo ou terceiro lugar. O prêmio
é para quem termina a sua carreira, a carreira da fé. Portanto, concluamos a nossa carreira confiando em Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite.